Caro aluno, seja muito bem-vindo à nossa 11ª aula do curso Direito Processual Civil. Eu sou o professor Lucas Vasco Ribeiro Alves e vou dar continuidade ao curso por meio dessa nossa 11ª aula. Antes de mais nada, peço que, se você não fez a leitura do 11º capítulo da sua apostila ainda, dê uma pausa na videoaula por aqui mesmo e vá lá conferir a sua apostila. É muito importante que você tenha essa apresentação ao tema antes que a gente possa começar a devida aula que vamos trabalhar, tá certo? Sem mais delongas, então, vamos dar início à aula de hoje. Recursos. Os recursos são instrumentos processuais fundamentais no direito processual civil brasileiro, que permitem às partes litigantes impugnar decisões judiciais com o objetivo de obter a reforma, a invalidação ou o esclarecimento de uma decisão judicial que consideram contrária aos seus interesses. Os recursos visam assegurar a ampla defesa, o contraditório e a revisão das decisões judiciais, promovendo a justiça e a efetividade do processo. Vamos discorrer mais detalhadamente sobre os recursos no contexto jurídico brasileiro. Classificação dos recursos. Os recursos podem ser classificados de diversas formas, levando em consideração diferentes critérios, tais como quanto à espécie, apelação, recurso ordinário utilizado para impugnar sentenças definitivas ou terminativas proferidas por juízes de primeira instância. Agravo de instrumento, recurso, utilizado para impugnar decisões interlocutórias visando reformar a decisão que causou prejuízo imediato à parte. Embargo de declaração, recurso utilizado para esclarecer obscuridades, omissões ou contradições presentes em uma decisão judicial. Recurso especial e recurso extraordinário. Recursos excepcionais, dirigidos aos tribunais superiores, STJ e STF, com a finalidade de uniformizar a interpretação da lei federal e garantir a observância dos princípios constitucionais. Quanto ao efeito, recursos com efeito suspensivo. O recurso suspende a execução da decisão impugnada, aguardando o julgamento do recurso para a efetivação da decisão. Recursos sem efeito suspensivo. O recurso não suspende a execução da decisão impugnada, sendo necessário requerer a concessão de efeito suspensivo em sede de tutela de urgência. Procedimento dos recursos. Interposição. A parte insatisfeita com a decisão judicial deve interpor recurso no prazo legal, observando os requisitos formais e as condições de admissibilidade estabelecidas pela legislação processual. Processamento e julgamento. O recurso é processado e julgado pelo órgão jurisdicional competente, observando-se o princípio do duplo grau de jurisdição, garantindo a revisão da decisão judicial por outro órgão jurisdicional hierarquicamente superior. Efeitos e consequências. A decisão proferida no julgamento do recurso pode confirmar, reformar, anular ou modificar a decisão impugnada, adequando-a ao direito aplicável e assegurando a proteção dos direitos das partes. Os recursos desempenham um papel fundamental no sistema processual brasileiro, assegurando o exercício do direito de defesa, o contraditório e a revisão das decisões judiciais, garantindo a justiça, a efetividade do processo e a proteção dos direitos fundamentais das partes. A correta utilização e a adequada compreensão dos recursos são essenciais para a preservação da segurança jurídica, para a realização da justiça e para a eficácia da prestação jurisdicional no ordenamento jurídico brasileiro. Assim, é imprescindível o estudo e o entendimento dos recursos no contexto do direito processual civil para uma atuação jurídica eficiente e responsável no sistema judiciário brasileiro. Conceito e princípios recursais. Os recursos são instrumentos processuais que permitem às partes litigantes impugnar decisões judiciais para obter a revisão, a reforma ou a invalidação de uma decisão que consideram contrária aos seus interesses. No âmbito brasileiro, os princípios recursais são fundamentais para assegurar a efetividade do direito de defesa, o contraditório e a revisão das decisões judiciais, promovendo a justiça e a segurança jurídica no sistema processual. Vamos discorrer mais detalhadamente sobre o conceito e os princípios recursais no contexto jurídico brasileiro.
Conceito de recurso. O recurso é um meio processual que permite às partes impugnar uma decisão judicial, visando sua reforma, anulação ou esclarecimento, com o objetivo de proteger seus direitos e interesses, assegurando o devido processo legal e a ampla defesa. Princípios recursais. Os princípios recursais orientam a aplicação e a interpretação dos recursos no direito processual civil brasileiro, garantindo a observância dos direitos fundamentais das partes e a efetividade do processo. Vamos destacar os principais princípios processuais, recursais. Princípio do duplo grau de jurisdição. Garante às partes o direito de revisão das decisões judiciais por um órgão jurisdicional hierarquicamente superior, assegurando a reavaliação da matéria e a proteção dos direitos e interesses das partes. Princípio do contraditório e ampla defesa. Assegura às partes o direito de participar ativamente do processo recursal, apresentando suas alegações, impugnações e provas, garantindo o debate democrático e a proteção dos direitos e interesses em juízo. Princípio da taxatividade. Estabelece que os recursos devem ser interpostos em conformidade com os requisitos legais e prazos estabelecidos pela legislação processual, evitando a utilização indiscriminada e abusiva dos recursos. Princípio da fungibilidade. Permite a substituição de um recurso por outro quando houver dúvida quanto à sua adequação, desde que observados os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da ampla defesa. Princípio da unirrecorribilidade ou singularidade. Estabelece que contra cada decisão judicial caberá apenas um recurso, visando a simplificação do processo recursal e a prevenção de decisões contraditórias. Princípio da preclusão. Refere-se à perda da oportunidade de exercer um direito processual em razão da inércia ou da prática de ato incompatível com o exercício desse direito, garantindo a ordem e a estabilidade processual. Os princípios recursais são pilares fundamentais que orientam a aplicação e a interpretação dos recursos no direito processual civil brasileiro, garantindo a observância dos direitos fundamentais das partes, a efetividade do processo e a realização da justiça. A compreensão e o respeito dos princípios recursais são essenciais para uma atuação jurídica responsável, ética e comprometida com a proteção dos direitos e interesses das partes, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e equitativa no ordenamento jurídico brasileiro. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Brasileiro. Espécies de recursos. No direito processual civil brasileiro, as espécies de recursos são mecanismos jurídicos utilizados pelas partes para impugnar decisões judiciais que consideram contrárias aos seus interesses, buscando a reforma, a anulação ou o esclarecimento da decisão impugnada. As espécies de recursos estão previstas na legislação processual civil e têm características e finalidades distintas. Vamos discorrer mais detalhadamente sobre as principais espécies de recursos no contexto jurídico brasileiro. Apelação. Finalidade. Utilizada para impugnar sentenças definitivas ou terminativas proferidas por juízes de primeira instância. Prazo. O prazo para a interposição da apelação é de 15 dias úteis, a partir da intimação da decisão impugnada.
Efeitos. A apelação possui efeito devolutivo, ou seja, devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada e pode ser recebida no efeito suspensivo, dependendo das circunstâncias do caso. Agravo de instrumento. Finalidade. Utilizado para impugnar decisões interlocutórias que causam prejuízo imediato às partes, como aquelas que determinam ou indeferem medidas urgentes. Prazo. O prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 dias úteis, a partir da intimação de decisão interlocutória. Efeitos. O agravo de instrumento possui efeito suspensivo automático ou pode ser concedido mediante decisão judicial, dependendo da natureza da decisão impugnada. Embargos de declaração. Finalidade. Utilizados para esclarecer obscuridades, omissões ou contradições presentes em uma decisão judicial. Prazo. O prazo para interposição dos embargos de declaração é de 5 dias úteis a partir da intimação da decisão impugnada. Efeitos. Os embargos da decisão têm efeito interruptivo, suspendendo o prazo para a interposição de outros recursos, e não possuem efeito suspensivo ou devolutivo. Vamos lá. Espécies de recursos. Recurso especial e recurso extraordinário. Finalidade. Recursos excepcionais dirigidos aos tribunais superiores, Superior Tribunal da Justiça, STJ, e Supremo Tribunal Federal, STF, com a finalidade de uniformizar a interpretação da lei federal e garantir a observância dos princípios constitucionais. Prazo. O prazo para a interposição do recurso especial ou extraordinário é de 15 dias úteis a partir da intimação da decisão impugnada. Efeitos. Os recursos especial ou extraordinário possuem efeito devolutivo e podem ser recebidos no efeito suspensivo, mediante requerimento e comprovação dos requisitos legais. Outras espécies de recursos. Embargos de divergência, utilizados para sanar divergências entre turmas ou câmaras de um mesmo tribunal quanto à interpretação da lei federal. Recurso adesivo, interposto pela parte vencedora para impugnar aspectos da decisão judicial que lhe foram desfavoráveis. As espécies de recursos do direito processual civil brasileiro são mecanismos essenciais para assegurar a revisão das decisões judiciais, garantindo a proteção dos direitos e interesses das partes, a efetividade do processo e a realização da justiça. A escolha adequada e a concreta utilização dos recursos são fundamentais para uma atuação jurídica eficiente, ética e comprometida com a defesa dos direitos fundamentais no ordenamento jurídico brasileiro. Assim, o estudo e o entendimento das espécies de recursos são imprescindíveis para uma prática jurídica responsável e qualificada no sistema judiciário brasileiro. Pressuposto de admissibilidade dos recursos. Os pressupostos de admissibilidade dos recursos são requisitos estabelecidos pela legislação processual civil brasileira que devem ser observados para que o recurso seja admitido e julgado pelo órgão jurisdicional competente. Esses pressupostos visam garantir a regularidade e a validade do recurso, assegurando que ele atenda aos requisitos legais necessários para sua apreciação e julgamento. Vamos discorrer mais detalhadamente sobre os principais pressupostos ou admissibilidade dos recursos no contexto jurídico brasileiro. Pressupostos intrínsecos. Legitimidade para recorrer. A parte que interpõe recurso deve ter interesse jurídico e legitimidade para recorrer, ou seja, deve ser parte legítima do processo e ter interesse em impugnar a decisão judicial. Interesse recursal. O recurso deve ser interposto por parte que tenha interesse em impugnar a decisão impugnada, buscando a reforma, a invalidação ou o esclarecimento da decisão judicial. Fungibilidade recursal. Permite a substituição de um recurso por outro quando houver dúvida quanto à sua adequação, desde que observados os princípios da boa-fé e da segurança jurídica. Pressupostos extrínsecos. Tempestividade. O recurso deve ser interposto dentro do prazo legal estabelecido pela legislação processual, observando-se os dias e horários de funcionamento do órgão judiciário. Preparo. O preparo consiste no pagamento das custas processuais e do porte de remessa e retorno dos autos,
quando exigidos pela legislação, sendo obrigatório para a admissibilidade do recurso. Regularidade formal. O recurso deve ser interposto de acordo com as formalidades legais, observando-se os requisitos formais estabelecidos pela legislação processual para cada espécie de recurso. Inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do direito de recorrer. Não deve existir nenhum fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer que impossibilite a admissibilidade do recurso, como a renúncia ao direito de recorrer ou a preclusão consumativa. Pressuposto de relevância. Gravidade da decisão impugnada. A gravidade da decisão impugnada pode influenciar na admissibilidade do recurso, especialmente em relação aos recursos excepcionais dirigidos aos tribunais superiores, STJ e STF, que avaliam a relevância da matéria impugnada. Os pressupostos de admissibilidade dos recursos são fundamentais para garantir a regularidade, a validade e a efetividade dos recursos no sistema processual brasileiro, assegurando a observância dos princípios constitucionais e legais que regem o direito de defesa, o contraditório e a revisão das decisões judiciais. A correta observância e a adequada aplicação dos pressupostos de admissibilidade são essenciais para uma atuação jurídica ética, responsável e comprometida com a proteção dos direitos e interesses das partes, contribuindo para a construção de uma sociedade justa, democrática e equitativa no ordenamento jurídico brasileiro. Assim, o estudo e o entendimento dos pressupostos de admissibilidade são imprescindíveis para uma prática jurídica qualificada e eficiente no sistema judiciário brasileiro. Caro aluno, esse é o conteúdo que separei para a aula de hoje. Peço que se atente às instruções desse último slide. Vejo vocês na próxima aula. Forte abraço! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!